E se você fosse para uma ilha misteriosa e adquirisse traumas que trouxessem problemas irreparáveis na sua vida, você cogitaria voltar para esse lugar, mesmo que anos depois? E se por acaso você tiver de ir lá para salvar um cachorro? No caso, o seu cachorro, para ficar mais emotivo, para te impulsionar a ir lá, você iria? Se bem que amigo o cachorro também é. Nesse caso, muitas das vezes até mais que um ser humano, então não sei. Mas, de qualquer forma, amigos, você iria para essa ilha? Não pensa muito não! É basicamente o que a gente vai ver hoje na resenha do livro O Serpentário, de Felipe Castilho. O Felipe Castilho é o meu autor favorito, no caso de literatura, né, fantasia, porque se for falar de história, eu sou muito fã de Death Note, então Tsugumi Oba é o meu favorito, isso se for colocar em qualquer mídia, mas se for falar em literatura, é o Felipe Castilho. Claro que nada dura para sempre. Na verdade, eu já li boa parte dos livros do Felipe Castilho e eu gostei de todos, até eu ler isso aqui. Sim, então sempre tem a primeira vez, não é porque o autor é favorito que eu vou gostar de todos os livros dele. Então, vamos à resenha. Caroline, Mariana, Hélio e Paulo são amigos há muito tempo, são grandes amigos e todo ano no Réveillon eles se juntam para ir pro litoral para passar um tempo lá juntos. Mas o Réveillon de 2000, de 99 para 2000, ficaria marcado para sempre na vida deles, quando o cachorro Manson, que é Manson, acho que é de Marilyn Manson, uma referência, o cachorro Manson da Mariana, ele evapora no ar. Ninguém sabe o paradeiro dele. E esses quatro amigos se unem para tentar encontrá-lo. Porém, eles descobrem que o cachorro foi parar em uma ilha. Aliás, eles estão no litoral paulista, se eu não me engano. Eu não lembro se é litoral carioca ou paulista, mas eu acho que é paulista. De qualquer forma, é um cenário no Brasil. E a primeira pergunta que fica é como esse cachorro foi parar nessa ilha, a quilômetros de distância. Então, em busca do cachorro, esses quatro amigos se unem e vão parar também nessa ilha e vão descobrir qual é o real significado da palavra maligno. E olha, eles vão experimentar da pior forma possível. Os amigos conseguem se safar da ilha, mas não ilesos. Eles vão viver suas vidas, no entanto, eles são atormentados o tempo inteiro. E tudo está relacionado com serpentes. Um exemplo é ver coisas. Então, a Caroline, ela não pode ver um símbolo com serpente, que ela já começa a imaginar a serpente se movendo. Então, tudo que envolve serpente persegue ela, isso atormenta ela, atrapalha a vida dela. Passam-se 19 anos e os amigos nunca mais se veem. Só que todos eles, cada um tem um trauma, uma coisa que o perturba. Eles acreditam que indo para a ilha eles vão conseguir a chave e a solução para superar esses traumas. E essas coisas que acontecem com eles, tomam isso como uma consequência. Eles atribuem isso daí como se fosse uma punição por eles terem feito o que fizeram na ilha. Por quê? Porque foram 4 amigos e voltaram apenas 3. Então, para acabar com esse pesadelo diário que tá lá batendo na cabeça deles o dia inteiro, eles se unem para tentar enfrentar os seus medos. De que forma? Voltando à ilha. E essa é a premissa. Eu já acabei entregando algumas coisas, mas existem vários pontos de virada aqui que realmente vão bugar sua cabeça e são bem legais. Então, isso é só o começo. O livro tem dividido bastante o gosto do pessoal, alguns não gostam, alguns não entenderam nada, alguns entenderam um pouco, alguma coisa, e alguns, na verdade eu acho que a maioria tá amando o livro, então assim, dando notas máximas para ele. Eu estou no grupo dos que ficam no meio, então eu tenho um pouquinho de sentimento de cada uma dessas categorias aí. A incrível escrita do Felipe tá aqui, tá tudo aqui, então é fluida, dá para entender muito fácil. O problema começa quando o leitor ele é forçado a saltar no tempo várias e várias vezes e também forçado a ligar os pontos. O problema não é nem ligar os pontos, porque isso pode ser até divertido, uma brincadeira legal, uma ginástica mental. A questão é que existem 3 períodos. Existe o presente, o momento atual, existe o passado e existe o momento deslocado, que você fica meio sem saber o que é. Esse momento, ele tem as páginas mais escuras, deixa eu achar uma aqui. Tem uma fonte que lembra bastante da máquina de escrever. Eu não fui muito fã, não sou muito fã desse estilo de letra. Toda vez que eu chegava nesses pontos, minha leitura ficava mais lenta, eu ficava com preguiça de ler. Quando chegava nesses momentos, eu parava a leitura, era meu marcador de página, praticamente. No caso, tanto o passado quanto o presente, eles iniciam no mundo comum do personagem, dos personagens. Apesar de serem diferentes,
acaba se entrelaçando na cabeça, porque é bem parecido. Apesar disso, eu mesmo me peguei super envolvido na leitura, é muito legal o começo, você vai aceitando tudo que está sendo colocado à sua frente. E à medida que vai avançando, e vai pulando de um para o outro, começa a criar um emaranhado na cabeça. E fica no vai, fica no vem, e apesar de estar tudo aqui, para você compreender, é muito fácil de se perder. Há bastante influência aqui do Lovecraft e o horror cósmico dele, só que eu não sou muito fã do horror cósmico do Lovecraft, né? Na verdade eu gosto do Cthulhu, mas eu consigo enxergar esse livro mais como um terror psicológico. E aí é que tá o problema. Eu até gosto do terror cósmico, do terror psicológico, eu gosto muito disso, fazer o leitor ficar apreensível, tá tenso. O livro, inclusive, consegue fazer isso muito bem. Eu me frustrei bastante até descobrir que a aprovação maior do personagem, o ápice da coisa, é justamente agarrada nessa questão do terror psicológico, e eu queria mais que isso. Existe, de fato, um mal físico, mas eu não consegui sentir que existia uma ameaça real, entende? Então foi por isso que me frustrou bastante o último ato, porque ele ensaia bastante coisas sobrenaturais, né? Você fica meio confuso, é sobrenatural ou é uma coisa mental, alucinógena? E no final eu esperava uma coisa muito mais grandiosa. Em uma linha de raciocínio mais rápida, a sensação que eu tive é de que 4 pacientes com traumas foram para a ilha para poder levar susto para curar um soluço. O que tem de referência da cultura pop não está escrito, ou até que está. Principalmente porque tem muita coisa dos anos 90, e eu adoro os anos 90. Eu acabei me cansando bastante nessas partes, em algumas dessas partes, na verdade, porque elas se dilongavam demais. O problema é que o palco com tensão para a ilha já estava montado. Você já está prestes a conhecer a ilha, saber o que tem naquele lugar misterioso, e de repente você corta para falar de coisas tediosas. De pontos positivos, em vários momentos eu fiquei bem tenso, a ponto de não querer desgrudar do livro em momento nenhum, principalmente no começo, né? Principalmente no começo, tem um momento lá que tem um cara suspeito e tal, e a moça fica com medo. A questão das brigas dos personagens, né? Eles são amigos, mas eles também têm intrigas um com o outro. Até as provocações de um deles com o outro, tá? O sarcasmo é engraçado, é bem colocada, são inteligentes as frases. Tem também críticas sociais bem interessantes aqui, em questão de rico, pobre e tal. Eu gostei da premissa e da intenção do livro, de toda a história da narrativa. No entanto, se o livro talvez tivesse metade do tamanho, sim, me julguem, talvez eu tivesse gostado. Posso estar errado, mas eu tive a impressão de que o Felipe Castilho usou o livro como um experimento. Ele não teve a menor pressa para poder descrever os personagens, para poder construir eles, para apresentá-los. E justamente por parecer um experimento, ele fez muita coisa diferente, muita coisa inovadora nesse livro. A exemplo de uma personagem que está entorpecida, está completamente meio que fora de si, vendo coisas, tudo distorcido. E a forma que ele descreve isso, e a forma que a personagem fala, mostra claramente que ela tá loucona. Próprias palavras do texto te mostram o efeito, o resultado final do que está acontecendo com a personagem. Isso é genial. Eu recomendo esse livro ou não? Se você já é um leitor experiente, arrisque-se, pode ir lá, leia. Mas para quem não é habituado a ler ou que está começando a ler, eu não sei se seria uma boa, porque se você não gostar ao final do livro, talvez por falta de conexão com a obra, como eu também não tive, pode ser que você crie uma imagem distorcida sobre o livro, sobre o autor, sobre literatura, enfim. Já li livros que eu achava que, pelo livro ser chato, eu achava que leitura era chato. E não, aquele livro específico era chato. E tudo isso tem como saldo de 10 a 0 a nota 4,0. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, da resenha, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E até a próxima!